Olá, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindas para mais uma aula, para mais uma live da semana de esquenta do nosso workshop Bolos Fit Lucrativos. Gente, falta 2 dias para o nosso workshop gratuito Bolos Fit Lucrativos. Vamos lá, que temos hoje, amanhã ainda de muito conteúdo bacana aqui no gratuito. E no dia 18, às 20 horas, o nosso grande workshop Bolos Fit Lucrativos. Certo? Sejam bem-vindas! Meu objetivo aqui com vocês é fazer com que vocês faturem aí com bolos gostosos, deliciosos, de 2 a 5 mil reais por mês, com essas delícias de bolos. Queremos bolo para degustar. Degustar, vocês já degustaram, né? Eu vou levar um bolinho para vocês, sim. Só escolher o sabor. Manda ver que a gente entrega. Estou precisando fazer uma visita lá com vocês também. Ficou um 7. Adri, beijos. Não sei quem tá aí na FI, mas... Gente, vamos lá. Quem não me conhece, sou o Chef Thalita Harpin, sou especialista em bolos fit, bolos caseiros fit e low carb. A gente está na nossa semana de esquenta, já se foram aí 9 dias consecutivos de live, de muito conteúdo para vocês aprenderem a faturar de 2 a 5 mil reais por mês com suas delícias de bolos gostosos, fofinhos e saudáveis. Fit, sem glúten, sem lactose, low carb, do jeitinho que vocês quiserem e que o cliente de vocês desejarem. É isso que a gente tem que entender e é por isso que eu estou aqui também, tá? Hoje, gente, eu vou mostrar para vocês 5 estratégias para vocês venderem todos os dias, aumentar suas vendas de verdade. Eu vou ensinar para vocês que é possível vocês terem clientes fiéis, né? O que são esses clientes fiéis? Então, hoje o nosso assunto é mais do que importante, né? Quantas vezes a gente até começa, aí tem uma procura, e aí do nada aquele negócio trava, ou aquele cliente que, poxa, te deixou um elogio na primeira compra, não encomendou mais de você, o que tá acontecendo? Gente, estou recebendo pedidos ao vivo aqui, pode ser um de morango e massa branca. Pode deixar, tá anotado. Semana que vem, hein? Terça-feira, dia de entrega. Essa semana eu não consigo mais. Terça-feira, dia de entrega, anotado já. Já vou anotar aqui. Pra e morango, massa branca e morango. Vamos lá, galera. Concentrando aqui de novo. Pra fazer palhaçada só pode ser a Adri, né? Que tá aí. Gente, então, vamos lá, ó. O que são clientes fiéis? Eu já vou resumir aqui para vocês. São esses clientes que vão sempre estar defendendo o seu bolo, né? Então, para algum lugar que eles forem oferecerem um bolo, eles vão dizer, não, mas o bolo da Thalita é mais gostoso. Poxa, mas a Thalita faz um bolo saudável que é mais gostoso do que esse aqui que tá cheio de açúcar. Não, mas o bolo da Thalita é mais fofinho, é mais úmido. Não, pode deixar, não precisa se preocupar, porque eu já sei com quem eu vou encomendar o meu bolo. Vai ter uma festa corporativa, alguma coisa, pode deixar que eu sei com quem eu posso encomendar, que com certeza eu sei que vai vir um bolo gostoso. Então, esse cliente que vocês têm é um cliente fiel, que é, na verdade, o cliente que a gente sempre deseja, né? E eu vou ensinar para vocês aqui hoje 5 estratégias que vocês podem estar anotando, né? Adotando, não anotando, adotando, para o negócio de vocês ficar realmente rentável e lucrativo, tá? Nos bolinhos. Em primeiro lugar, gente, eu vou ensinar também para vocês hoje, vou fazer mais um teste ao vivo, tá? Eu passo para vocês a receita depois. Mais uma vez, é uma massa fit, não é uma massa low carb, é uma massa fit, mas eu tô transformando, na verdade, num bolo chiffon tradicional, com farinha de trigo, com açúcar refinado. Tudo que vocês imaginarem do tradicional era nessa massa. E eu tô transformando esse bolo aos poucos,
numa massa low carb. Então, eu já consegui reduzir muito a questão das farinhas brancas nessa massa que eu vou ensinar hoje para vocês. Tô mantendo a característica do chiffon, que, né, é um método cremoso que a gente faz, então vou mostrar essa parte para vocês. E também falar, gente, que dentro do curso de bolos fit, vocês têm todas essas técnicas, tá? Então eu trago muito essas características da confeitaria clássica e ensino como é aplicado isso num bolo low carb. Pode ser feito num bolo low carb, um método espumoso, a gente consegue ter um bolo chiffon na massa low carb. Pode ter certeza que lá no curso tem nosso chiffon de limão, que é maravilhoso. E essa receita, aliás, ela já tem, eu já vendo ela na versão fit, que é um bolo úmido de banana, mas eu tô transformando ela num bolo brownie de banana. Pensa se não vai ser delicioso, gente? Bolo brownie de banana. A princípio ainda tem uma quantidade de amido e farinha de arroz, mas eu reduzi muito, né? Eram 200 gramas, hoje eu utilizo 70 gramas apenas dessa farinha. Então, fazendo essas substituições, entendendo, né? São os testes. E esses testes, gente, deixa que a gente perde tempo fazendo, porque eu amo fazer isso, são as alquimias aqui da confeitaria. Então, eu só mostro pra vocês as partes boas que já funcionaram, que já deram certo, né? Então, eu vou fazer esse teste ao vivo. Aqui tá esse aqui é o bolo úmido de banana. Gente, eu tô apaixonada por essa forma. Apaixonada por essa forma. Eu acho simples, mas eu tô apaixonada por essa forma. Ela fica linda em qualquer... O desenho dela é simples, mas ela fica bonita, né? Os últimos bolos que eu fiz, aqui tem o mesclado. Ó. Esse é o bolo úmido de banana. Aqui tem um mesclado de cenoura com chocolate, esse é low carb. Olha a estrutura desse bolo. Tudo isso tá no curso, tá, galera? Tá no curso. Não fica lindo essa forma, eu não sei porque. Eu tenho as minhas assim, que são lindas, eu não sei se eu acostumei com elas, mas essa aqui me deu a possibilidade de fazer uma decoração. Achei lindo, lindo. Estão quentinhos ainda. Eu tô com o bolo no forno, gente. Tô com o bolo no forno ainda, então se despertar, eu só tiro aqui rapidinho o meu bolinho. Falta um minutinho. Certo, gente? Voltando aqui ao assunto, tá? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês 5 estratégias pra vocês venderem todos os dias, pra vocês conquistarem clientes fiéis, pra vocês destravarem se as suas vendas estão, né, morninhas, né, quer dar uma alavancada, ou pra você que não sabe por onde começar. Com certeza, uma dessas estratégias, uma dessas dicas que eu vou te deixar hoje para vender, você pode adotar, né? Que eu falei, adotar aí no início e colocar a mão na massa e começar a vender os seus bolos, tá? Vou também ensinar uma receita de bolo brownie de banana, mas eu estou fazendo um teste ao vivo com vocês, então eu vou mostrar o passo a passo e depois eu deixo a receita, tá? Então não me perguntem quantidades de ingredientes, que eu tô aqui, ó, tô fazendo meu caderninho de testes e anotações. Então eu vou fazendo aqui, depois eu deixo a receita para vocês. Mas peguem o passo a passo, porque o recado que eu quero dar aqui é que vocês podem começar hoje mesmo, tá? Então, até colocar aqui o que dói são os preços das formas. Gente, vocês não precisam começar com formas, vocês podem começar se aperfeiçoando, né? Peraí que deu tempo, só deixa eu desligar aqui no meu alarme, que eu tô com mais um teste, gente, aqui. Mais um teste aqui no meu forno, mas eu tinha que fazer e tinha que fazer a live, então prontinho, viemos todos juntos. Esse aqui é um de laranja com limão e esse aqui é uma massinha que eu tenho encomenda de bentô essa semana, que eu utilizo a minha massa base de chocolate para fazer esses bentôs deliciosos. Eu vou desligar um pouquinho o forno, até para não pré-aquecer demais, para botar o nosso bolo que eu vou fazer com vocês, tá? Então, voltando aqui ao comentário que vocês deixaram, né, o preço das formas, gente, vocês não precisam, assistam as primeiras lives que eu deixei essa semana, eu mostrando como, né, a melhor forma de vocês começarem na casa de vocês a produzirem os bolos. Eu comecei, né, com uma forma de silicone que eu tinha, que não é a ideal para começar, mas eu comecei fazendo com aquela forma de silicone, e eu digo que essas coisas que acontecem, né, as coisas erradas às vezes, servem pra gente aprender muito. Então eu aprendi muito sobre forno, eu aprendi muito sobre tempo, né,
como amenizar esse calor, porque a forma de silicone ela não é ideal, ela não conduz muito bem o calor, então ela resseca pro lado de fora, fica cru dentro. Quantos bolos meus ficaram assim, até eu entender tudo isso, né? Porque eu comecei buscando receita na internet, errando muito. Depois eu busquei, quando eu entendi que eu poderia sobreviver da confeitaria fit, eu fui buscar me aperfeiçoar, né? Então eu fui começar a entender, mas eu fui buscar as técnicas de confeitaria em primeiro lugar, para eu entender o que eu estava fazendo. E depois eu fui buscar as receitas fit, e aí foi outra história que aí me despertou a questão de realmente descobrir a alquimia que acontecia, e eu queria saber a verdade, né? Porque das imagens que mostravam não era o que eu conseguia reproduzir, então eu busquei muito erro, então descobri muitos segredos, consegui, né, formar meu mix de farinha, meu mix de adoçante, consegui realmente fazer uma massa fofinha, leve, né, de bolo low carb, que era o grande mistério. Hoje eu desenvolvi a massa branca também, fofinha e gostosa, de bolo. Ah, já tem mais, já tá feito. Mais um pedido aqui ao vivo, gente. Então, a Lé, já tá feito, o seu já tá pronto, já tá prontinho esse bolinho aí. Só botar a cobertura. E então eu fui descobrindo e, na verdade, eu comecei a compartilhar para encurtar o caminho de todo mundo que estava aqui, né, sempre me ouvindo, que estava presente nas minhas lives, para encurtar esse caminho. Então eu vou fazer esse teste ao vivo para mostrar para vocês uma das etapas de todos os testes, mostrar de como você pode encurtar esse caminho também, tá? Mas, antes disso, a gente vai falar sobre as estratégias, porque sem as estratégias de venda você não consegue faturar, nem tendo a melhor receita. Você vai ficar empacada, vai ficar com o seu bolinho aí, vai ficar com o seu bolinho, né, em casa, mas não vai desempacar aí nas suas vendas, desenrolar as suas vendas, tá? Então, a gente vai começar falando sobre as estratégias. E em primeiro lugar, o que você precisa entender sobre, né, as dicas, as estratégias para você alavancar as suas vendas, é entender primeiro o seu produto. Então, hoje, o meu negócio, ele tem 2 tipos de produtos. Eu ofereço 2 tipos de produtos, eu não tô falando de 2 tipos de bolo. 2 tipos de serviços, né, vamos dizer assim, que eu ofereço para os meus clientes. Que seria que seria a prestação de serviço, né? Eu presto um serviço com os meus bolos personalizados, de uma encomenda mais específica. Então, Thalita, eu quero um bolo. Normalmente, os meus bolos hoje de 22 centímetros, que são esses bolos grandes, quando eu faço na linha low carb, quando eu faço o vulcão, eles são, querendo ou não, uma prestação de serviço, porque eu não tenho eles na minha vitrine. Então, eu tenho eles por encomenda, mas eles têm um período, né, de antecedência para fazer esse pedido. Então, ele é um produto personalizado. Eu permito que o meu cliente peça um bolo de chocolate com uma cobertura de brigadeiro, ou um bolo de chocolate com uma cobertura trufada, ou um bolo mesclado com chocolate laranja. Então, eu tenho essa personalização dos meus bolos caseiros, os maiores, né? Então, seria prestação de serviço toda vez que você tem um produto personalizado e entrega para o seu cliente, né? Então, eu tenho, né, no caso, um tipo de produto que seria a prestação de serviço. Então, claro, tem outros. Eu faço bolo de festa, eu faço os bentôs, mas o que realmente, né, vendo toda semana para os, né, meus clientes compram semanalmente, a maioria, né? Compram um bolo maior e aí alguns pequenininhos para lanche, alguma coisa, mas eu tenho já esses clientes que fazem esses pedidos semanalmente. Isso é ótimo, né? A gente tem como se fosse uma renda fixa ali, que a gente já sabe que funciona daquela forma. E aí toda semana, na verdade, a gente vai em busca de novos clientes, que é isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? Sobre como montar essas estratégias para você tornar quem sabe, um futuro cliente em cliente fiel de verdade, tá? Então, você precisa entender quais os produtos que você tem para você saber direcionar essa tua venda. Então, no caso, eu falei que eu tenho a prestação de serviço, que seria um dos bolos personalizados, que o meu cliente pode escolher, né? Como ele quer, como ele deseja. Então, claro que eu agrego valor aí. Então, eu trago, né, valor nesse personalizado, do jeito que ele quer, do tamanho que ele quer, com a cobertura que ele deseja. Então,
ah, eu quero aquele bolo, acontece muito. Aqui, ah, eu amei aquele bolo, pão de mel, mas eu quero ele com açúcar, com açúcar de coco, porque a minha amiga não come tal, não come o adoçante. Acontece muito isso. Ah, eu queria aquele bolo de chocolate fit, mas eu queria que você tirasse o açúcar e colocasse o adoçante para mim. Então não é um bolo low carb, é um bolo fit, mas é um bolo sem o açúcar com adoçante. Então você está personalizando esse bolo para o seu cliente, né? Então isso é uma prestação de serviço que você está disponibilizando. Isso agrega muito valor, né? Esse atendimento, essa atenção para o seu cliente. E, gente, vocês terem receitas que facilitem a vida de vocês nessa prestação de serviço é ouro, tá? Então, as minhas massas, a minha massa de chocolate fit, a minha massa de chocolate funcional e a minha massa de chocolate que não vai nem açúcar e nem adoçante, eu não digo nem açúcar porque vai 30 gramas de açúcar de coco, elas são basicamente da mesma base. Então eu não preciso sair desesperadamente comprar alguma coisa muito diferente, porque eu tenho a minha base, né, já toda de ingredientes em casa. E aí, claro, vou só substituir os adoçantes. Então tem o equilíbrio dessa receita, que eu consigo fazer essas substituições sem estar alterando completamente a receita. E não fica seca, não perde em qualidade, não perde em textura, não perde em sabor. Então eu tenho essas receitas bases que eu posso tanto substituir por adoçante, que tem um mix que acompanhe, né, essa receita, e consigo acompanhar também com um mix de açúcares, né, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, que são os que eu utilizo na funcional, tá? E também eu tenho os produtos físicos, né, vamos dizer assim, então os produtos que eu tenho na minha vitrine, né, então que eu tenho, terça-feira eu tô fazendo encomenda e o menu é tal, então eu já tenho aqueles produtos ali, a pessoa vai no menu e vai escolher o que ela quer e aí eu vou produzir e entregar no outro dia, né, que seria a minha vitrine. Então esses bolos, mas eu quero não, então eu faço, né, daqui 3 dias, então eu sempre tenho essa antecedência para os personalizados e eu tenho terça e quinta as minhas entregas de menu que eu falo, né, que é a fornada da semana. Então eu mando esses produtos. Então, claro, são produtos que você envia o menu pelo WhatsApp, né? Divulga no Instagram o menu que tá saindo. Você pode fazer um menu mensal também, com reduzido, né? Mais enxuto, que você consiga trabalhar escolhendo os produtos que um agrega o outro, né? Faça você girar em produtos com um ticket um pouco mais baixo e que você não fique quebrando a cabeça e nem se despirucando se chegar uma encomenda de 20, 30, 40 no mesmo dia, você consegue manter a ordem ainda dos seus pedidos, tá? Então, vocês entendendo esses 2 produtos, vocês vão conseguir aplicar essas 5 estratégias que eu vou apresentar para vocês alavancarem a venda dos seus bolos, tá? Mas antes, deixa eu ligar aqui, dei uma respiradinha aí. Que eu vou fechar aqui. Galera, eu tô fazendo o teste aqui. Então, na verdade, essa receita eu tô fazendo o teste pro curso. É uma receita que já tá lá. E eu tô tentando levar uma nova versão pra ela. Então, aqui eu já bati a manteiga, porque a gente tá, nesse caso dessa receita, eu tô trazendo a textura de um bolo chiffon, que é tipo um bolo inglês, um bolo amanteigado, tá? Então é uma massa fofinha, mas ela é uma massa mais densa. O que a gente precisa cuidar quando a gente faz, né, essas adaptações, é que o bolo, vamos dizer, se eu quiser fazer um chiffon low carb, eu tenho que descaracterizar completamente as farinhas, porque o bolo low carb ele já é mais denso, ele já é mais gorduroso. E a característica da massa chiffon justamente é isso, ela é mais densa, ela é mais gordurosa do que uma massa tradicional de método direto, né? Tô falando da confeitaria tradicional. Então, quando eu quero trazer essas características da confeitaria clássica, a gente tem que ter muito cuidado, muita expertise aí para fazer isso certinho. Então, eu tenho que trazer as características. E se eu falo de um bolo low carb, que nem tem dentro do curso, a gente tem o chiffon de limão low carb. Então, eu tenho que trazer um equilíbrio
100%, né? Então eu tenho farinhas super oleosas, eu vou trabalhar com a manteiga, que deixa um sabor bem característico, mais forte também. E eu tenho que trazer leveza para uma farinha extremamente densa, né? Que são as farinhas low carb, tá? Então, no chiffon, normalmente o que a gente faz? A gente bate a manteiga com o açúcar aqui. Como eu falei para vocês que essa aqui ainda não é low carb, eu tô, né, fazendo os testes para transformar ela em low carb, mas já reduzi muito os amidos e as farinhas. Aqui eu bati a manteiga, bati o mix de adoçantes, mas eu ainda coloquei 30 gramas de açúcar mascavo para manter o sabor e para verificar também como vai ficar a textura dessa massa, reduzindo, né, mais, que se eu não me engano, na receita eram 150 gramas de açúcar refinado, né, açúcar branco. Então, eu já consegui retirar quase todo, né, o açúcar e passar para um mix de adoçantes, né, mas deixei ainda 30 gramas aí de açúcar mascavo para ainda trazer um pouco de intensidade, né, no sabor e um pouco da estrutura dessa massa, porque eu ainda estou utilizando os amigos, tá? Então, por isso que tá essa corzinha, tá? Eu tô explicando para vocês só para justificar essa corzinha aqui dela, tá? Então, eu bati muito bem a manteiga. A manteiga e o mix de adoçantes, mais as 30 gramas do açúcar mascavo. Aqui, agora, eu vou incorporar os ovos, tá? Então, esse método eu tenho sempre e aos poucos, né? Eu vou botar um por um e vou misturar. Por quê, galera? A clara, ela é inimiga número 1 da gordura. Então eu tenho que fazer essa mistura aos poucos, um ovo de cada vez, para eu não talhar essa minha massa aqui, né? Que seria o método cremoso que a gente tá utilizando. Então, vocês podem fazer na batedeira, tá? Eu tô fazendo à mão para sentir essa massa aqui, tá? Bem ciência aqui, né? Bem cientista da confeitaria. Então, um testezinho ao vivo para vocês, todos os cuidados que eu tenho. Então, na batedeira, a gente não consegue realmente sentir o que tá acontecendo aqui, tá? E muitas vezes a gente perde o ponto. Claro que é mais fácil, mas eu gosto de fazer... Ó, então, eu consigo perceber exatamente se ela tá talhando ou não, tá? Isso por último. Vou emulsionar bem. Que é misturar, né, incorporar todos os líquidos com as gorduras. Emulsionar a mistura é exatamente isso, tá? É eu fazer com que essas moléculas se unam e fique uma mistura homogênea. Então, quando a gente fala, minha ganache talhou, é justamente isso, é que a gordura se separou do restante dos ingredientes e acabou talhando. Então, você precisa incorporar um pouquinho mais de líquido e emulsionar bem, né? Bater bem para que essas moléculas se unam de novo. Então, elas fiquem bem unidas. Enquanto isso, eu vou derreter o meu chocolate. Que eu vou misturar aqui. Gente, aqui eu já tô com... Deu mais ou menos 190 gramas de banana amassadinha, tá? Gente, isso é top dos top. Então, assim, a banana amassada, ela também não entraria na low carb, tá? Por isso que eu, mais uma vez, eu tenho consciência disso, não estou chamando essa massa de low carb. Mas, eu estou reduzindo o máximo possível de
carboidratos, vamos dizer assim, né, de índice glicêmico mais alto e trazendo valor nutricional para essa minha receita, que a gente entraria numa receita fit, né, e não uma receita low carb. Então, as tuas receitas low carb, elas também podem ser fit ou funcional. Se você agregar valor nutricional, se você der uma função que traga benefício para a tua saúde, tá? Então, uma vez eu perguntei na caixinha se os bolos low carb podiam ser funcionais também. Podem sim, tá? Se a gente estiver trabalhando com alguém que precisa baixar carga glicêmica, com alguém que está trabalhando com... que está trabalhando para emagrecimento, um bolo low carb, ele pode sim se encaixar numa linha funcional, tá? Eu vou colocar esse chocolate dentro da massa, tá? Dentro da massa. Vou derreter mais um pouquinho. Perguntas, povo, até aqui? Certo, derreti o chocolate e eu vou colocar aqui, nessa massa. Então, eu estou provocando uma massa úmida, mas não uma massa solada. E eu também não quero uma massa brownie, eu quero que lembre, né? Uma massa bem úmida, bem gostosa, chocolatuda, mas com textura e estrutura, tá? Então, eu adicionei aqui o chocolate, ó, tá? E agora eu vou vir com os meus ingredientes secos, então eu vou adicionar... Eu vou adicionar o cacau. Se eu uso alfarroba... Gente, eu já usei muito alfarroba, tá? Até quando eu vendia pasta de amendoim, eu tinha uma pasta de amendoim de alfarroba. Era uma delícia. Era uma na época, xilitol, não existia o eritritol ainda. E alfarroba era muito gostosa, tá? Hoje, não utilizo mais, por incrível que pareça, não utilizo mais. Eu utilizava mais porque a gente não tinha ingredientes... tipo chocolate, achocolatado, sem lácteos, que não fossem com alfarroba, né? Então, hoje a gente encontra o cacau mesmo, sem açúcar e sem leite. E na época que eu comecei, na maioria das vezes, quando eu queria, procurava um chocolate, alguma coisa assim, sem lácteos ou sem açúcar, normalmente era com alfarroba. Então, eu já utilizei muito alfarroba, mas hoje não tô utilizando mais. Em combinações boas, ela é muito gostosa, eu acho, mas ela é bem forte, tem que saber trabalhar com ela. Então, assim, gente, normalmente no método espumoso, no cremoso, eu preciso passar pela peneira as minhas farinhas, os meus sólidos, tá? Porque eu preciso deixar essa massa o mais leve possível, tá? Então, aqui eu vou misturar agora de baixo pra cima, pra não perder a cremosidade dessa minha massa. E vou entrar com leite de coco. Nossa, que sujeirinha. Mais um pouquinho do leite de coco.
Então, aqui, eu tinha reservado 120 gramas do leite de coco, 150 gramas do leite de coco. Então, eu sempre, né, a pretensão era colocar 120, eu separei 150. Então, é isso que eu falo pra vocês que são os testes. Eu olhei aqui, porque a gente vai pelo cálculo, a fórmula do padeiro, né? Mas a gente precisa ir observando a massa pra ver como ela se comporta, tá? Vou entrar aqui com o bicarbonato de sódio, porque eu quero que esse cacau reaja mais, né? Dê mais volume e bolhas, né? De ar na minha massa. E vou botar o fermento químico também para garantir essas bases. E aí, vem um toque especial aqui. Não tem outra faca. Aí essa. São algumas gotinhas de limão, tá? Essas gotinhas de limão vão reagir, vão trazer acidez para minha massa, vai acentuar o sabor da banana aqui dentro desse cacau. Então, gente, é muita coisa que eu tô deixando aqui pra vocês. Olha que massa linda. Esses pedacinhos, gente, é banana, tá? Não é gruminho da massa, tá? Mas é uma massa bem leve. E agora, pra finalizar, eu entro com as gotinhas de chocolate, tá? Como eu quero um bolo bem chocolatudo, então, essas gotinhas de chocolate vão entrar aqui também, na minha massa. Vamos lá, tô louca pra ver esse bolo pronto. Gente, o mix de farinha, nessa massa eu utilizei farinha de amêndoas, utilizei farinha de coco e eu utilizei 30 gramas apenas de fécula de batata, tá? Então, foi o que eu falei pra vocês, eu tô reduzindo aos poucos. No total, eram não, calma aí, deixa eu lembrar. No total, eram 170 gramas de farinha de trigo, a receita tradicional que eu tô transformando aqui numa receita fit. Então, fit, ela já virou. Eu retirei todo o açúcar refinado, eu retirei, né, aqui vai o leite de coco, tem a manteiga, mas pode ser substituído pelo óleo de coco, vai funcionar muito bem também, tá? Só vai mudar um pouquinho o método de preparo. Mas como eu quero manter a característica do chiffon, deixei a manteiga ainda, tá? Retirei os açúcares, então no início eu fiz só com açúcar demerara e açúcar mascavo, depois eu reduzi o açúcar demerara, botei açúcar mascavo e fiz um mix com açúcar de coco, e agora eu consegui reduzir todo o açúcar demerara para vir com um mix de adoçantes, e tô utilizando apenas 30 gramas também do açúcar mascavo, que também poderia ser o açúcar de coco. Então olha só quanta coisa eu já reduzi, então já é uma receita fit, pode ser também uma receita funcional para você que tá tentando, né, se alimentar um pouquinho mais saudável. Também a gente pode agregar aqui mais valor nutricional, colocando uma farinha de amêndoas, a gente pode colocar, usar o cacau natural, né, que tem os antioxidantes, então a gente pode brincar muito com essa receita aqui, tá? Eu vou fazer no formato bolo inglês, porque eu quero experimentar nesse formato. Deixa eu pegar outro. Mas poderia ser na forma suíça, como eu tenho outro ali, que é o meu fit, tá? Olha que massa linda. Deixa eu dar 2 bolinhos. Essa massa rendeu, hein? Vou dar 2. Põe a forminha forneável.
Vou fazer essa aqui na forma suíça também. Então, deu 500 gramas, rendeu bastante esse bolo, hein? Deu 1,1 kg de massa, gente. Paninho. E a louça só cresce, né? E a louça só cresce. Então, vamos lá. Vou botar no forno e a gente vai continuar conversando, que a gente tem bastante coisa legal pra falar. Então, aqui, forno 180 graus. E eu vou marcar 20 minutos. Vamos lá, gente. O tempo que esse bolo vai ficar no forninho, a gente vai conversar sobre as estratégias, que é o que realmente vai fazer você destravar aí nas suas vendas, tá? Então, se você perdeu o início dessa live, a gente tá aqui, vou até passar pra cá, fazendo um teste, mas o principal é que eu vou apresentar para vocês 5 estratégias para vocês destravarem, alavancarem as vendas dos seus bolos. Então, a gente já falou sobre entender o seu produto, né? Que no caso, ter um produto de prestação de serviço, que é um produto sobre encomenda, personalizado, e um produto que seria o meu produto físico, né? Um produto que eu tenho no delivery diariamente, um produto que eu tenho no menu diariamente, que o meu cliente só liga, pede, ele tá sempre à disposição, tá? Então, depois disso, eu preciso encontrar algumas estratégias para alavancar essas minhas vendas. E a primeira estratégia se chama parcerias. Gente, se você tá entrando num nicho, né? Tá entrando num meio, né? Que é novidade para você, que você ainda não é conhecida nessa área, né? Nem o seu produto é conhecido. Você precisa começar com parceria. Então, todo mundo tem alguém que você conhece, alguém que um amigo que conhece um nutricionista. E também, se você não conhece, gente, bota a cara aí e vai encontrar parceria. Então, o que seriam parcerias no caso dos nossos bolos fit, né? Você pode estar fazendo parcerias com nutricionistas, que eu sempre falo, ninguém deixa de comer um docinho, né? Tem que saber encontrar um docinho que te faça bem, um docinho que te alivia aí a vontade enorme de estar consumindo esses produtos que normalmente a nutricionista está retirando das dietas. Então é muito bom, né, você fazer uma parceria com alguma nutricionista, mas que tenha a mesma linha de pensamento que você tenha. Você pode também estar se oferecendo para criar, né, alguns sabores de bolos específicos para os clientes dela. Então eu recebi uma vez uma ligação de uma nutricionista que me viu no delivery, no aplicativo do iFood, e ela conseguiu meu contato e me ligou se eu tinha bolo sem o fermento, porque ela trabalhava com pacientes muito alérgicos e a maioria dos clientes dela estavam sendo diagnosticados com alergia ao fermento, olha só. E aí na época eu não tinha, né, todos os meus bolos iam fermento e eu não sabia nem, na verdade, como falar com ela naquele tempo. E eu disse, nossa, eu tenho tantas substituições, mas infelizmente eu não tenho como te atender. E na minha cabeça ficou aquilo. Aí eu desenvolvi 3 receitas de bolo sem fermento, apenas com bicarbonato de sódio e produtos naturais, né, com reação química mesmo, que fazia o bolo fermentar e crescer. E imediatamente, quando eu desenvolvi aquilo, eu mandei uma mensagem para ela. Eu disse, olha, eu tô com 2 sabores, né, gostaria de te enviar para você degustar esses bolos e poder estar indicando para os seus pacientes. E foi isso que eu fiz. Então, essas parcerias são muito boas, porque você parte de uma pessoa que tem credibilidade, já tem autoridade no nicho de alimentação e estar indicando, as pessoas não vão pensar 2 vezes em te procurar, né? Porque sabe que
o médico, a nutricionista foi que indicou, então eles vão com mais coragem para estar consumindo os teus produtos. E aí, gente, vamos dizer, né, vai ramificando tudo. Então começa aqui, o paciente, né, a nutricionista indica para o paciente leva para casa, consome numa festa e ali vai surgindo os teus novos clientes, né? Então as parcerias vão desde nutricionista, como também pessoas que você conhece, que trabalham no corporativo muitas vezes e fazem aqueles eventos, né? Tem empresas grandes que fazem café da tarde toda semana, então você pode estar entrando também como parceria, né? Eu posso levar umas opções saudáveis para vocês degustarem, mostrem o valor, a importância de ter um produto saudável, já que fazem café toda semana. Faz uma pesquisa de quantas pessoas intolerantes naquele local tem. Então, são muitas parcerias que você pode fazer. Você pode ir num café, eu fiz isso também, mandei mensagem para os cafés tradicionais aqui da região e perguntei, né, por que eles não tinham a linha fit, a linha sem glúten, a linha sem açúcar, né, que eu sentia isso no mercado, que as pessoas procuravam e não encontravam. E imediatamente, eu acho que eu mandei mensagem para uns 7 ou 8 e eu tive retorno de 5 já no dia seguinte. Mandei uma mensagem assim, bem ingênua, né? Muito bem escrita, mas bem ingênua nessa questão, porque eu estava fazendo um teste também e eles já me responderam que tinham, né, queriam conhecer, que queriam saber quais eram os meus produtos, e aí eu me programei para estar desenvolvendo, né, então, e levando as amostrinhas. Então, assim, se você fechar um café e estiver trabalhando dentro da sua casa, vai ser muito difícil que você consiga atender outro local, por causa da nossa linha de produção, que é pequena. Então, se você se esforçar para fechar uma parceria, você já consegue fazer suas vendas do mês. Você já consegue chegar no teu faturamento aí de 2, 5 mil reais por mês tranquilamente, porque o que vai precisar? Esses cafés, normalmente eles têm, né, um número X de bolos que eles pedem por dia ou por semana, né, dependendo da demanda. Então, se você fizer um produto realmente gostoso e que saia, então com certeza você vai ter aquela produção semanalmente. Então, as parcerias são muito boas para começar, né? Quando eu trabalhei com a pasta de amendoim, eu e minha sócia, na época, a gente foi nas lojas de produtos naturais que não eram franquias, que não eram franquias, e a gente ofereceu o nosso produto para deixar na prateleira como degustação para os clientes deles. Então, muitas das que a gente visitou, deixou ali o nosso produto e começaram a vender, e a gente começou a ter aquele número X de pasta de amendoim para entregar toda semana para eles. Então, assim, muito difícil um lugar que a gente não foi e não permitiu, né? Só não vão permitir se eles já tiverem alguém com esse produto, que daí é questão, né, de profissionalismo também. Mas aí eles vão te falar, não, muito obrigada, né? Eu já tenho uma pessoa que faça isso para mim, já tenho uma empresa que faz isso para mim. Então, gente, as parcerias são excelentes, é uma excelente estratégia para você estar começando a monetizar muito mais, né? A desempacar aí nas suas vendas ou tá começando a vender, procure as parcerias, né? Então, leve um bolinho de degustação para uma empresa, para pessoas que trabalham com a saúde, né? Façam isso, mandem uma mensagem educada. Hoje as redes sociais facilitam muito, né? Facilitam muito esse contato, né? Mas sempre com muita educação, tá? Então essa seria a nossa estratégia de dobrar as suas vendas número 1, tá? E aí a gente vai para número 2, que é o básico e bem feito, tá, gente? Então, tirem da cabeça que se você faz um bolo muito gostoso e bonito, você está já arrasando, né? Esquece isso. Nós somos da Confeitaria Fit, a gente trabalha com bolos fit saudáveis, mas é mais do que nossa obrigação fazer um bolo gostoso e bonito. Então, se você faz um bolo gostoso e bonito, é o primeiro passo. Agora, você tem que se destacar por alguma coisa a mais. Então, tira da cabeça de vocês que, eu consegui fazer um bolo super delicioso e ele é fit. Ok, é mais que tua obrigação fazer um bolo gostoso e bem apresentável, uma embalagem bonita, uma embalagem limpa para o seu cliente, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que parar de ficar, mas é fit, mas ele tem gosto de não ser, mas é porque vai adoçante. Não, a gente tem que amenizar ao máximo, tá? É o que eu falo, teu cliente não vai
comprar todos os dias bolo com cara de dieta, ele vai comprar todos os dias um bolo que ele tenha prazer em comer, tá? Thalita, sobre o valor de venda para as parcerias, valor menor que vendemos para consumidor direto. Gente, parceria depende muito, assim, depende muito, né? Depende da quantidade que eles vão pedir, depende do tipo de produto que eles vão pedir, tem que ser tudo muito estudado, tá? Normalmente, a gente reduz um pouco o valor pela quantidade que eles pedem para o nosso consumidor final, do que a gente vende para o consumidor final. Até porque a gente economiza em embalagens, então a gente tem um custo a menos, né? Então a gente entrega numa outra embalagem, porque eles colocam na vitrine, né? Vamos falar de café. Mas depende muito, se for uma loja de produtos naturais, que você precisa caprichar na embalagem, ter uma embalagem também, aí depende muito da parceria, tá? Mas normalmente o preço ele fica um pouquinho mais baixo pela quantidade que eles, né? E esse valor fixo, mais ou menos fixo que você tem ali todo mês, né? Então normalmente reduz um pouquinho sim. Então voltando à dica 2, gente... Então, fazer um bolo gostoso, bonito, bem apresentável, com embalagem limpa é mais do que a nossa obrigação, tá? Então, vamos começar a agregar valor no nosso produto. Bolo bonito, gostoso, ele já é. Agora, o que mais ele tem de bom para sair do básico, né? E sim ir para um bem feito, né? Porque o básico bem feito é mais do que a nossa obrigação. Então, você pode caprichar numa cobertura, você pode se destacar por não utilizar lácteos em nada. Então, você tem que entender para onde direcionar a sua venda, tá? Você pode se destacar, eu digo que é dar personalidade pro seu doce, né? O jeito de embalar, uma tagzinha bonita. Se você sabe que o teu cliente encomendou um bolo para aniversário, já envia aquela velinha para ele, né? Poxa, tem tanta gente que por não poder consumir bolos grandes ou quer fazer uma confraternização pequena e quer um bolo caseiro porque não gosta de bolo de recheio. Eu passei olha, até meus 30, eu acho que eu nunca gostei de bolo de festa. Eu só gosto dos bolos agora que eu faço de festa, mas eu criança já não gostava também. Eu preferia muito mais um bolo caseiro do que um bolo cheio de recheio de festa. Então tem muita gente que pede, né? Um bolo caseiro, mas é para aniversário. Então faz assim, né, esse agradinho, manda uma velinha já, os cartões. Eu gosto de colocar, às vezes, um bilhetinho, né, de como você pode deixar o seu bolo muito mais gostoso. Então, aquecer 10 segundos no micro-ondas, um modo para você armazenar, se você sabe que o teu cliente pediu um bolo low carb de 22 centímetros que vai sobrar, então manda um bilhetinho ali dando as instruções, né, ó, após 3 dias, você pode guardar na geladeira e depois aquecer 10 segundos no micro-ondas, seu bolo vai ficar super gostoso e fofinho, né, esse produto foi feito com muito carinho, então esses bilhetinhos saem, né, do básico e entram no muito bem feito, muito carinho, né, então... trazer personalidade para sua decoração, os bolos caseiros estão cada vez mais decorados, né? Então ter uma florzinha, um cartãozinho, uma tagzinha, tudo isso, gente, faz muita diferença mesmo no seu bolo. Eu gosto muito, agora eu tô devendo um pouco para os meus clientes, hein? Mas no início eu gostava muito de mandar um brindezinho. Então, era um bolo de chocolate, aí essa semana eu fiz palha italiana. Não tem no meu menu palha italiana, mas eu fazia palha italiana para embalar, né, os pacotinhos plásticos simples, não custa muito. Então não é uma coisa que vai despencar o teu orçamento, né? Coisinhas pequenas. E eu embalava 2, 3 pedacinhos de palha e mandava de brindezinho. Então até para degustar, eu quero começar a fazer cupcake, eu quero começar a fazer muffin. Faz um mês aí de degustação e toda vez que teu cliente faz uma encomenda, coloca o muffin daquele que você quer começar a vender para ele degustar. Então essas coisinhas fazem muita diferença na tua estratégia de fidelizar esse teu cliente, tá? Então tudo que a gente está falando aqui é na questão de o teu cliente vender uma vez, teu cliente sabe que você existe, ele ainda é um cliente frio, né? Ele compra a primeira vez, ele já começa a esquentar. Mas ele só vai se tornar um cliente fiel depois que ele faz a quarta, quinta compra com você. Aí sim você pode considerar um cliente fiel, que é aquele cliente que vai encomendar, que vai te indicar, que vai te defender em alguma festa, vai dizer que seu bolo é mais gostoso. Então, né, vai passando essas etapas, né? Então, você fez a parceria, alguém indicou, é aquele cliente frio ainda. Aí ele fez a primeira encomenda...
faz um cartãozinho de agradecimento, manda um brindezinho para ele, ele já vai ficar um cliente morninho, né? Então você vai aquecendo todo esse teu contato, esse teu feedback aí com o seu cliente. Manda uma mensagem, né? No início eu fiz muito isso também. Oi, tudo bem? Né? Gostaria de saber como foi a tua experiência com os nossos bolos low carb. A gente sabe que são com farinhas papapá. Eu explicava, né? Então eu gostaria de muita sinceridade sua para, né, melhorar os meus produtos. Eu mandava uma mensagem em texto, então a maioria, né, eu acho que todos os clientes acabavam e respondiam. Nossa, Thalita, é muito gostoso mesmo. Aí tinha uns que mandavam, eu senti muito sabor de coco, eu senti muito sabor de... é muito forte pra mim, eu senti residual de adoçante. Então, gente, isso não pode levar pro pessoal. Pra mim, eu li aquilo e disse, nossa, eu fui aperfeiçoando e fui tentando tirar todas aquelas características. Teve um dia que eu vendi um bolo que, sabe quando ele dá uma leve passadinha? E eu sou chata, gente, eu sou bem perfeccionista, assim, pra mandar os bolos pras pessoas. Mas eu tava num dia tão corrido, que eu disse, ai, gente, só isso aqui, né, não vai acontecer nada. Vocês acreditam que a cliente, ela já tinha comprado mais de 4 vezes pra mim, então ela já estava acostumada com aquele sabor do bolo. E chegou na casa dela, ela me mandou uma mensagem, ela disse, olha, Thalita, o teu bolo tá muito gostoso de novo, mas eu queria te falar que eu acho que dessa vez ele passou um pouquinho. Na hora, eu disse, caramba, eu sempre entrego bolo gostoso, aí por que essa vez ainda veio reclamar? Só que são detalhezinhos que a gente tem que aprender a escutar e sempre aperfeiçoando tudo isso, tá? Então são experiências que a gente vai passando e eu falo que é só quem vive, né, o dia a dia da confeitaria, da venda, que vai poder te ensinar, te mentorar, né, e te segurar aí junto para mostrar um caminho mais fácil, né, uma jornada mais fácil desse caminhar todo, tá? Certo? Então falamos da primeira, a segunda, na terceira. Agora a gente vai falar sobre o cartão fidelidade. Gente, na verdade o cartão fidelidade não é por ser um cartão fidelidade. O cartão fidelidade, eu falo que é você montar estratégias que faça com que o seu cliente queira comprar com você de novo. Então, pode até ser aquele cartãozinho, né? Tantas compras ou o valor, né? Quando você fechar o valor de tanto, você ganha um mini cupcake ou você ganha um desconto. Uma entrega grátis, tem muita coisa para fazer. Mas, no meu olhar, o cartão fidelidade é fazer com que esse cliente tenha necessidade de comprar com você toda semana. Então, que tal você montar um kit café da manhã, né? Que você vai ter um dia fixo para você mandar o menu, o cliente já escolhe o bolo e ele já vai. Então, assim, fica automatizado na mente do teu cliente que aquele dia sempre ele vai ter um bolo gostosinho chegando na casa dele. Tem cliente que deixa eu escolher o bolo. Ah, mas qual o sabor? Não, pode escolher, sabe? Ele quer aquele bolo gostoso no café da manhã, toda terça-feira de manhã, que é o dia que eu entrego. Então, você criar, né, essas formas de que o cliente vai ter facilidade, que ele vai ter um bolo saudável em casa, que vai ser muito prático para ele, isso é fidelizar também, né? O cartão fidelidade, né? Você pode criar o lanchinho também para as crianças. Então, todo mês você pode criar um menu lanchinho. 5 mini caseirinhos de chocolate, 5 mini caseirinhos de cenoura, 5 caseirinhos de pão de mel, tô dando um exemplo, né? E o que acontece? O cliente, ele não vai ter mais aquele trabalho de estar pensando todos os dias no lanche da criançada ou até mesmo o próprio lanche, né? Então, você pode organizar isso e entregar por semana para o seu produto ficar fresquinho, ao invés de entregar por mês e fazer com que o teu cliente congele. Eu não gosto de fazer o meu cliente congelar, eu prefiro 1000 vezes fazer 2 entregas por semana e ter um produto fresquinho para o cliente, mas já ter essa venda fixa, né? Do que eu tá pedindo para o cliente congelar, então eu não gosto. Então eu prefiro mandar um menu, né, organizar, às vezes eu mando sugestão, olha, eu vou fazer um teste de tal bolo, pode ser? E eu mando, então tem gente que gosta, né, dessas novidades, então isso tudo é fidelizar, o cartão fidelidade, né? Então kit mêsversário, né, faz os bolos aí fit funcionais para as crianças, né, menores, você pode fazer o kit mêsversário, então a gente reduz um pouco o valor, mas você sabe que todo mês vai ter aquela compra.
bolos de aniversário mesmo, kit presente, né? Então tem um bolinho e desenvolve aí um kitzinho de brigadeiro, tem muita coisa pra gente fazer o cartão fidelidade, tá, gente? E aí a gente vai entrar na nossa quarta dica, que é o delivery. Gente, pra quem tá começando e quer alavancar suas vendas, hoje o delivery, na minha opinião, é uma das oportunidades gigantescas, porque você entra no mercado que você é desconhecido, então o delivery ele já te traz uma vitrine onde você entra, você vai expor ali os seus doces, então pessoas que você nunca imaginou que atingiria, você atinge no delivery. Tem a facilidade de você ter uma pessoa para entrega diariamente, né? Você não se incomoda com isso, com encargos, né? Com funcionário, nada disso, é você faz a entrega tudo certinho, não tem esses problemas. Então, eu trabalhei, eu quero voltar, eu tô montando um menu exclusivo agora para voltar pro delivery, porque tem cliente que tá pedindo delivery, porque é justamente a praticidade do dia a dia. Tem clientes meus que só compravam no delivery, aí quando eu saí do delivery, eu mandei mensagem e falei, né, que eu ia estar vendendo, continuar a vender. Só que o que eles querem? Eles não querem, esse cliente, ele quer... Hoje deu vontade de comer um bolo de chocolate. Ele vai lá, entra, compra, dá 10 minutos, 15 minutos, chegou o bolinho de chocolate. Ele não quer esse planejamento do cliente que eu estava falando anteriormente, né? Então, ele quer uma porção menor, ele quer bolinhos menores, então o delivery é muito bom para isso. E aí, quando ele precisar de um bolo maior, ele já sabe que você faz um bolo sem lácteos, que você faz um bolo sem açúcar, que é muito gostoso. E aí ele vai te procurar para fazer o bolo maior. Então você começa com uma venda menor, você começa trabalhando com um fluxo, né, maior de vendas, mas depois você consegue agregar com bolos de valor maior também, tá? Então o delivery para mim, para começar é ótimo, né? Então você pode começar com... mini caseirinho, o caseirinho tradicional, o mini caseirinho lanchinho, que é um quadradinho assim que é ótimo, muffin, cupcake, tudo com massas de bolos caseiro fit, sabe? Então é muito tranquilo, você pode fazer na hora, você pode entregar um produto fresquinho e é muito legal, eu gosto também por essa tranquilidade, né, do delivery, tá, gente? Então, pensem bem, é claro que a gente tem as taxas, aí vocês vão entrar na questão da precificação, né? Vocês têm que ver lá o aplicativo que você está utilizando, qual é a porcentagem de taxa que você vai ter que pagar, e aí agregar todo esse valor. Normalmente, no delivery, os bolos são mais caros, porque justamente isso, a gente tem as taxas de serviço do delivery, do aplicativo, né? Que a gente tem que pagar, então tem que fazer a precificação direitinho, tá? E aí, gente, dica 5, que quem não fez ainda tá viajando, né? Viajando e tá deixando de ganhar dinheiro, galera. Instagram, não adianta. Hoje é Instagram, ai, mas eu não gosto, eu acho chato, né? Me expor, não precisa se expor. Você é uma empresa, né? Diferente de eu estar aqui ensinando vocês, você não vai lá ensinar a fazer um bolo, né? Você não vai lá ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, você só quer vender. Então, você não precisa estar aparecendo, mas você precisa estar presente dentro do Instagram, principalmente com fotos bonitas. O delivery também, tá, gente? O delivery vende as fotos, as pessoas não te conhecem. Então, fotos lindas, com bolos gostosos, de babá, sabe? Tem que ter foto lá, não é uma foto escura que mal você enxerga o doce. Ou foto dentro da embalagem, que você não enxerga, né? Aquela embalagem plástica, você não enxerga que tá lá dentro. Tira uma foto, arruma um cenário, faz a fotinho ali, não precisa gastar né, tudo num dia para tirar as fotos. Começa com um bolinho, né, faz um bolo e coloca ali a foto, aí sobe uma graninha, faz outro bolo e você vai aumentando o seu menu aos poucos também, né? Dentro do delivery. No Instagram, gente, também, as pessoas comem com os olhos. Mais uma vez, vocês estão fazendo bolos fit, mas a obrigação de você ter um bolo gostoso e bonito para o teu cliente consumir. Então, o Instagram, né, não pode ter postagens confusas. A pessoa tem que olhar ali e entender o que você está fazendo. Ah, a Thalita vende bolo saudável, a Thalita vende bolo fit. Coloca na descrição, tem o bolo de chocolate, sem isso, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo, preço tal. A pessoa quer facilidade. Se ela tiver que te mandar 2, 3, 4 mensagens para comprar um bolo só, ela já desiste. Então, ela quer praticidade, já descreve ali o que é aquele bolo.
e reposta as fotos, né? Afirma, né? Mais vezes essa mensagem. Para o delivery já faço os bolos e congelo. Então, eu particularmente eu não gosto, tá? Só se for um bolo de pote ou um bolo gelado. Eu não gosto de entregar bolo congelado, não. Principalmente os saudáveis, né? Porque a gente trabalha com farinha secas, né? E adoçantes. Então, a gente corre o risco de entregar um bolo bem fofinho e gostoso para o cliente. Daqui 30 minutos, o bolo tá seco. Então, eu gosto de fazer na hora. Aí vem as receitas práticas, né? E a gente entendeu o nosso negócio também, né? De mais ou menos quanto vai sair, mas tudo isso é prática, tá, gente? São estratégias. Certo? Então, a dica 5, o Instagram. E aí eu vou falar para você dos anúncios, tá? Os anúncios estão aí, não é para fazer blogueiragem, não é para se aparecer, nada disso. Os anúncios estão aí como se fosse uma lista telefônica. Vocês lembram da lista telefônica? Jesus do céu! Agora sim, né? A idade pegou aqui. Mas, gente, é uma panfletagem, né? O anúncio do Instagram não precisa entrar em coisas complicadas. Começa ali dentro do Instagram, naquela teclinha de promover mesmo. Direciona só para tua região. Você mora num condomínio que tem 200 apartamentos, eu duvido que você não faça 2 a 5 mil reais só no teu apartamento, só no teu condomínio. Mas você tem que saber vender, você tem que direcionar essas vendas para esse condomínio. Então, o Instagram, mas eu tenho vergonha, né? Eu tenho não sei... Então, coloca no delivery, vai aparecer. A pessoa vai procurar ali no delivery um bolo gostoso, vai aparecer, certo? A tua loja. Coloca no Instagram e faz o anúncio para tua região. Você pode escolher dentro do Instagram o anúncio 5 km, 10 km, 15 km. Você pode botar só a cidade que você quer fazer o anúncio. Isso é propaganda, gente, né? Se você quer vender, você tem que fazer propaganda. As pessoas não sabem que você está vendendo, as pessoas não sabem que produto que é. Então, você tem que estar orientando o tempo inteiro e tem que estar lembrando o tempo inteiro para as pessoas. A gente quer facilidade, todo mundo quer facilidade. Então, a gente tem que tornar isso fácil e acessível para o nosso cliente também, tá? Ainda não faço, perguntei se seria assim. Então, eu particularmente, para bolos suíços, eu vou ensinar tudo para vocês no workshop, tá? Dia 18 de agosto, faltam 2 dias, workshop Bolos Fit lucrativo. Eu vou ensinar vocês de como começar a vender bolos fit e lucrar com eles, tá? Então, eu vou ensinar para vocês exatamente, né, quais são os melhores produtos para começar, como a gente pode congelar, quais são os que a gente pode congelar e as estratégias aí pra gente estar vendendo mais para começar já no positivo nesse nicho, né? Vai ter quantas coberturas no curso? Eu digo para vocês que vão ter infinitas, porque eu vou dar uma base tão grande para vocês de coberturas, para vocês criarem muitas, tá? Mas coberturas prontas já tem mais de 10, tá? Já tem mais de 10. Por que eu tô falando isso? Porque no curso anterior, as minhas alunas me perguntavam todo momento das coberturas que eu postava ali no Instagram e tudo tava dentro do curso. Então, dessa vez, eu vou apresentar muito bem uma base, né? Para vocês, leite de coco, creme de leite de castanha, leite condensado, doce de leite, caramelo toffee, brigadeiro branco, brigadeiro escuro, brigadeiro vegano. Gente, só o que eu tô lembrando aqui já foram 10, tá? E muito mais. Mas essa base vai dar para vocês infinitas opções para vocês estarem criando as suas coberturas. Então, o curso, ele tá muito baseado nisso agora. Então, a gente vai ter uma base muito ampla para vocês criarem e para vocês terem muita autonomia. Autonomia, segurança e lucratividade. Autonomia, segurança e lucratividade na confeitaria fit. Anotem essas palavras que eu vou anotar aqui na minha cabeça. Autonomia na confeitaria fit, segurança em fazer executar o que vocês estão fazendo e lucratividade para os teus resultados. É isso aí que vai estar dentro do curso, tá? Mas no workshop eu vou explicar tudo para vocês e vai ter receita também que vocês podem, com essa receita, faturar de 2 a 5 mil reais só com bolos fit, que eu vou ensinar para vocês no workshop do dia 18, às 20 horas, vai ao ar a nossa aula, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, corre no link da bio quando terminar essa live, faça a inscrição, porque vai ser lá naquele grupo do WhatsApp fechado, que só a gente tem
o acesso ao grupo, que vocês vão receber o material de apoio. O material de apoio tá incrível também, tá, gente? Não é PDFzinho, nem feito, né, um print de receita, não. É um material de apoio sensacional, com lista de compras, explicando para vocês o que são bolos fit, explicando para vocês todo o conteúdo, né, que vai estar dentro da aula também. Então, aproveitem o workshop, que vai ser muito, muito, muito benéfico para você que quer faturar de 2 a 5 mil com bolos fit, certo, gente? Deixa eu ver o meu bolo aqui de novo. Ui, embaçou o meu... Deixa eu ver aqui. Não tirem assim os seus bolinhos. Gente, eu acho que tá... Eu vou deixar mais 5 minutinhos, ó. Deixa eu ver esse aqui. Ó, que lindo. Depois eu mostro pra vocês. Vou deixar mais 10 minutinhos. Certo, galera? Então, fechamos aqui a nossa quinta dica, a nossa quinta estratégia para vocês faturarem. Eu tenho certeza absoluta que se você anotou tudinho, você adota aí a primeira, não é anotar, é adotar, é para você adotar e seguir ela, que com certeza já vai ter resultados, tá, gente? Nossa, já passamos aqui do tempo, então vamos lá, né? Lembrete, vão lá, se inscreve pro workshop, que faltam 2 dias e vai ser incrível, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois esse bolo que eu fiz, que na verdade é esse aqui, mas como eu falei, eu fiz um teste ao vivo aqui. Esse aqui tem um pouquinho mais de amido, e aquele lá eu reduzi só para 30% de amido na receita inteirinha. Então, aquele lá que eu vou mostrar para vocês e depois eu compartilho a receita, se der tudo certinho, porque eu só passo receita boa e deliciosa para vocês, hein? Pode ter certeza que qualquer receita que eu venho aqui para vocês passar, mesmo no gratuito, é só coisa boa e top, hein? Certo? Fez sentido para vocês, gente, esse conteúdo de hoje? Vocês conseguiram identificar aí erros que vocês, ou coisas que vocês podiam estar fazendo já e estão se enrolando, não fizeram? Com certeza, né, galera? Amanhã a gente volta às 16 horas de novo, a gente tem conteúdo de novo, bem bacana, e amanhã já deu tudo certo. E amanhã a gente vai falar sobre segredinhos para deixar os seus bolos fit cada vez mais deliciosos. Então são técnicas, são segredos mesmo para deixar os seus bolos fit cada vez mais deliciosos. Então alguns truques aí para amenizar sabor de adoçante, alguns truques de forno, coisas bem bacanas que também podem ser o que tá errando aí para deixar o teu produto perfeito para vender muito, tá? Sim, muito sentido, que bom. Então tá bom, gente. Obrigada pela presença de vocês. Quem não pegou a live desde o início, vai lá, assiste de novo, que tem muita coisa bacana, tá? Beijos. Amanhã eu volto às 16 horas e corre lá e se inscreve no workshop Bolos Fit Lucrativo. Faltam 2 dias e a ansiedade, ó, tá me matando aqui. Tchau. Até amanhã.